Ultimamente, o mercado tem valorizado ainda mais a chamada experiência do cliente. Por isso, desenvolvemos a plataforma FICO. Entre as experiências que ela proporciona estão a fácil conexão de dados com o uso de inteligência artificial, machine learning e analíticos. Tudo para que suas aplicações tenham uma só origem e operem em sintonia com uma visão 360 de seus clientes. Esse é o poder de uma plataforma digital de decisão. Plataforma FICO. Comece agora. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does... Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. Treasury and Capital Markets Solutions will guide you to improved performance and processing, effective risk management, and strategic business growth. Access a world of banking as a service and design a path to growth. Is your transformation plan radical enough to thrive? How can technology help you reimagine your working world? Are you reframing your future? Or is the future reframing you? In this time of change, find out how we can help you uncover opportunities now, next, and beyond. Clientes querem decisões rápidas. Para você, elas devem ser precisas. Bem-vindo à redefinição da modelagem de risco e tomada de decisão para a era digital. Uma plataforma completa de decisão com suporte para todo o ciclo de vida analítico. Para você, o SaaS agiliza o processo de decisão com menos riscos. Para seu cliente, o pedido de empréstimo é fluido e eficiente. Tome a decisão certa com menos riscos em todos os momentos. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Olá, boa tarde. Chegamos ao nosso último painel do 11º Congresso Internacional de Gestão de Riscos. Lembro que você também pode participar enviando a sua pergunta. É só fazer o login ou o cadastro, se for a primeira vez na Numis, e mandar a sua questão na caixa de comentários que fica logo abaixo do vídeo da transmissão. Bom, para essa conversa está aqui conosco o Marco Conte. O Marco é consultor de soluções sênior na ServiceNow. O Felipe Linhares, o Felipe é sócio na KPMG no Brasil, na área de Financial Risk Management. E para moderar, convido o Mauro Melo, gerente de risco operacional e contingências no Banco BV. Informo ainda que os currículos dos participantes estão publicados na seção de eventos no site da Febraban. Mauro, boa tarde, por favor, com você. Boa tarde.
Bom, primeiro momento, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Febraban está concedendo a gente para moderar esse último painel aqui do 11º Congresso Internacional de Riscos. Esse tema é extremamente interessante, né, para as instituições financeiras, de resiliência operacional, mais ainda por conta do momento em que a gente está passando, né, em que a resiliência é algo que faz toda a diferença num momento de crise, em que a gente tem que enfrentar as adversidades e manter os negócios funcionando numa situação adversa. Então, eu gostaria de agradecer a Febraban e transfiro a palavra agora para o Felipe, que vai iniciar falando um pouco da metodologia, dos princípios, né, que são relevantes para a resiliência operacional, e depois a gente vai transferir a palavra para o Marco, que vai falar um pouco da aplicação desses princípios na prática. Então, são duas palestras que se complementam e transmitem um bom conhecimento para nós, como instituições financeiras, na aplicação prática. Bem, obrigado, Mauro. Só queria confirmar se vocês me escutam bem. Sim, estamos ouvindo. Legal. Queria mais uma vez agradecer à Febraban e aos colegas aqui do painel, ao Marco e ao Mauro, e também a todos os colegas que estão nos ouvindo aí nesse final de congresso. Em nome da KPMG, mais uma vez, dizer que nos sentimos honrados aqui em compartilhar um pouco da nossa visão sobre esse tema. Aqui, eu vou pedir só para passar para a próxima página, enquanto eu faço aqui uma rápida introdução. Esse tema de resiliência operacional parece estar conectado, né, ou ser derivado da questão da pandemia, mas, na verdade, já é um tema que vem sendo discutido há algum tempo, pelo menos mais intensamente de 2018 para cá, mas antecede a isso. Essa é uma visão, né, dos reguladores internacionais e das jurisdições que foca na questão da estabilidade financeira. O tema resiliência ele é correlato a outros temas, como a resiliência financeira, como ao tema de conduta, o tema de tratamento de clientes, a governança de produtos. Isso tudo está interligado na questão da estabilidade do sistema financeiro. Obviamente que a gente dando um enfoque mais intenso nesse tema, nesse momento, por conta dessa passagem da pandemia, né? que, na verdade, nos traz uma série de reflexões e que nos coloca, né, em questionamento sobre como é que, de fato, a gente olha para esse tema. E o que é essa diferença entre resiliência operacional e risco operacional? A gente vai abordar isso aqui um pouco hoje. Obviamente que olhar para a resiliência, ela nos traz uma série de fatores, sobretudo num cenário atual, né, que ainda estamos passando pela pandemia, quando nos colocamos, né, o mercado nos coloca, as condições nos colocam ser desafiados para momentos de disrupção. Então, o momento da pandemia foi uma disrupção, mas com certeza não será a última, né? A gente deve passar por outras situações que nós não sabemos. Então, o momento da incerteza, e sobretudo agora, onde a gente olha para frente e vê quais são as próximas incertezas. São outras pandemias, continuidade dessa pandemia, questões digitais, as derivações das questões digitais, situações climáticas, outras naturezas de disruptura nos colocam nesse contexto. Os reguladores internacionais têm falado nisso, né? Eu coloquei aqui para vocês o último documento aqui de Basileia, dos princípios de resiliência operacional, mas quando a gente vê, de maneira geral, as regulações no mundo, elas ainda estão, vou chamar assim, muito granulares, ou seja, muito espaçadas, não há uma visão convergente do que, de fato, vai ser a diretriz regulatória para esse tema. Quando a gente olha para o regulador inglês, ele está sendo um fast mover, né? Já tem diretrizes, indicações de implantação dos primeiros requerimentos para o próximo ano. Quando a gente vê aqui o mercado doméstico, a gente não observa essas discussões de forma contundente sobre esse tema e a forma como se aborda nas instituições e vindo do regulador. Por outro lado, é notório que, sobretudo o Banco Central do Brasil, tem nos seus
seus artefatos por trás das regulações, uma preocupação muito forte com a resiliência financeira e com a resiliência operacional do sistema. Nós temos um sistema robusto, né, reconhecido mundialmente, passamos por isso agora, mas quando a gente olha para a resiliência, ela é uma jornada, e por ser uma jornada, ela tem que estar o tempo inteiro sendo recalibrado, sendo realimentado e incrementando a maturidade. Então, por isso que a gente fala que a resiliência ela tem que estar no arcabouço da estratégia das organizações, porque é dali que você dá o commitment, dá o investimento adequado, estabelece situações de cultura, né, e fortalece a cultura. Então, voltando aqui para a questão mais conceitual das diferenças, o risco operacional, a gestão do risco operacional, embora os temas, as nomenclaturas pareçam correlatas, mas ele é um componente da resiliência, né? O risco, ele se refere a uma possibilidade de uma perda por inadequações. É famosa essa definição, não mudou ao longo do tempo, né? Inclusive, tem essa última versão aí do Sound Management de Basileia sobre os princípios de gestão de risco operacional. Então, qualquer perda resultante de algum tipo de ineficiência em processos, sistemas e tal. Os requisitos de capital também ponderam a questão do risco operacional, como a gente viu nos últimos painéis, né? E a regulação, ela tende a focar a questão da gestão do risco operacional para reduzir, né, ou mitigar a probabilidade de uma ocorrência de perda. E, obviamente, gerir suas causas raiz e daí tratar. Esse é o modelo tradicional do processo. Quando a gente olha a temática de resiliência operacional, as definições que são convergentes, né, em termos de entendimento do que é resiliência, na verdade, elas tratam como uma resultante, né? É a capacidade da instituição, e aqui tem duas ou três definições que não são antagônicas, são complementares, que diz, olha, é a capacidade da instituição de reagir a uma situação, não de uma perda operacional pontual, mas de um evento de disrupção, né? Uma coisa mais, vamos chamar assim, sistêmica, né, dentro da instituição. E poder reagir, manter as suas operações críticas, quando a gente fala aqui de operações, na verdade, entende-se também serviços, obviamente aprender em cima disso e continuar o seu negócio. Então, o Basileia trouxe esse documento, que são esses princípios, que são bastante interessantes, mas são principiológicos, né? Onde ela coloca essa definição sobre resiliência operacional e define, vamos chamar assim, pilares, né? A gente chamou aqui de categorias. E cada uma delas com a sua diretriz. Você vê que o segundo pilar aí do arcabouço desses princípios é a própria gestão do risco operacional. Mas ele traz, obviamente, que governança, continuidade de negócios, interessante o tema de interconectividade, ou seja, como é que as situações, como é que os riscos, como é que os meus serviços críticos, os meus terceiros e outros fatores se interrelacionam, seja do ponto de vista de processos, unidade de negócios ou linhas de negócio, produtos. Então, essa questão da interconectividade, ela é um ponto bastante relevante. Esses pilares não são isolados, né? Eles se conversam, né, entre si. E gestão de terceiros, a questão de incidentes e o tema de ICT, né, que é infraestrutura e comunicação e tecnologia, que está inserido também o tema de segurança cibernética. Então, você vê que os princípios falam também de resiliência de ICT, que é um outro tópico aqui. Se puder passar. Então, desses pilares, e esse documento é bastante interessante, a leitura, eu queria aproveitar aqui para destacar talvez um que a gente tenha observado, discutido internacionalmente aqui na KPMG, que é o tema de gestão de terceiros, né? Obviamente que o mundo financeiro tem uma série de temáticas que tangenciam esse tema. Você vai falar de gestão de terceiros em procurement, vai falar de gestão de terceiros em prevenção à lavagem de dinheiro, vai falar também em segurança cibernética, em regras de procurement. Então, o tema, ele é em continuidade de negócio, então ele é, vamos chamar assim, descentralizado dentro da organização. A visão de terceiros, ela não há problema de ser tratada descentralizada,
mas cuja gestão seja feita de forma integrada e com uma visão bastante estruturada, né, junto com a governança. Por que a gente fala que terceiros... Por que a gente destacou terceiros? Porque a gente observa uma maior dificuldade para gerir esse tema. E uma das causas é exatamente essa descentralização dos fatores, né, e do dia a dia operacional para tratar esse tema. E aí, se puder passar para a próxima página, a gente observa nas discussões internacionais e alguns feedbacks de reguladores uma clara preocupação sobre a questão dos terceiros. Obviamente que aqui a gente coloca, aqui do lado esquerdo, alguns pontos que a gente pôde abstrair das discussões, sobretudo na Europa, de uma questão de concentração de provedores, isso é óbvio, né? A gente vê os provedores, sejam de tecnologia ou de outras naturezas, há uma certa concentração, e isso é uma preocupação do lado de reguladores. Obviamente que condições contratuais, a gente vê isso hoje na regulação internacional e na própria regulação do Banco Central, né? Ou seja, cláusulas ou temas que devem ser tratados minimamente em negociações contratuais para certos níveis de provedores, aspectos de saída, continuidade desses provedores. E quando a gente fala de terceiros, a gente também tem uma outra componente que são os quarteirizados, que muitas vezes eles não são mapeados e têm um componente relevante para um serviço crítico. Então, esse olhar de quarteirizados, ele também é um componente aqui, né? Obviamente que direito de acesso, né, você poder saber e ter informação daquele terceiro que é crítico, do que acontece sobre ele, questão de estabilidade financeira, né, resiliência financeira desse provedor, resiliência operacional desse provedor, segurança, qualidade do serviço, percepção do cliente, do meu cliente, quanto ao serviço, um eventual serviço que seja percebido, que seja entregue pelo terceiro. Questões culturais, aqui também é um item relevante, o modelo de cultura, a forma de transacionar da instituição, ela pode gerar situações ali de alguma disrupção operacional da forma como o terceiro opera, e, obviamente, isso tudo ligado a como é que as instituições gerenciam o tema de terceiros, né? Você hoje não é comum você ver a disciplina de gestão de risco de terceiros dentro das estruturas de gestão de riscos. Então, esse é um tema bastante relevante. Quando a gente olha para vamos chamar assim, para as tendências, né, para os novos movimentos de regulação, a gente tem claramente um destaque no tópico de riscos de terceiros no tema de resiliência, como é o caso. Já vê algumas novas diretrizes aqui, iniciativas regulatórias, como é o caso do DORA, né, que é um tema mais focado na questão da resiliência digital. Então, você vê aqui já algumas situações de necessidade de se fazer uma harmonização dessas regulações. E, obviamente, que as preocupações na visão da gestão de risco de terceiros, ela tem aqui um fundamento que, para mim, ela é muito importante, que é exatamente a integração da visão dos terceiros. Como é que eu considero um terceiro aceito, quais são os meus terceiros críticos, como eu aceito, como eu monitoro, como eu produzo as diligências, como é que eu retroalimento essa estrutura, como isso se conecta com o PLD. Mas o PLD tem uma visão parcial da coisa, né? Ela não tem uma visão estrutural e sistêmica como necessita na resiliência operacional. E, obviamente, esses modelos de aceitação, de tratamento, de acompanhamento, elas precisam ter uma sustentação numa plataforma, em algum tipo de estrutura tecnológica que facilite a visão na hora da gestão, porque você tem aqui algumas instituições na casa de centenas de provedores, né? Então, obviamente, que tem que ter um modelo eficiente para gerir tudo isso. Indo mais para frente, um slide, por favor. Aqui eu gostaria de colocar alguns tópicos que a gente captura dos princípios e mesmo das práticas, e que tem alguns que não são novidades aqui no mundo de gestão, né, de forma mais ampla,
que é o primeiro ponto, que é uma visão de governança, uma visão corporativa, né? Ou seja, o tema precisa vir top-down, né? Ele precisa vir top-down para ter sustentação, para ter engajamento, para ter accountability, para ter investimento, para fazer parte da cultura. Então, tem uma série de derivadas quando a gente fala dessa questão do top-down. E também precisa ser top-down porque ela se faz necessária se integrar com a estratégia, né? E aí, só para exemplificar aqui, quando a gente fala de estratégia, eu preciso olhar para o meu modelo de crescimento, para o meu modelo de transformação, seja digital ou de negócio, e a resiliência operacional é parte importante. Se eu vou migrar para um modelo que é mais digital, é mais escalável, e eu não tenho a resiliência operacional sustentando tudo isso, eu tenho um risco enorme como parte da estratégia, né, ou como ofensor da estratégia. E, obviamente, que alguns outros desafios que a gente coloca aqui, que são derivados do próprio documento de princípios, que eu preciso mensurar, isso precisa estar conectado com as minhas políticas de tolerância e apetite ao risco, né? Ou seja, a saber exatamente quais são os meus serviços críticos, provedores críticos, para exemplificar, saber qual é o meu nível de aceitação de uma ruptura naquele serviço ou naquele provedor, são exemplos de por que eu preciso medir, preciso também acompanhar, né? O ponto de cultura, que eu comentei no item 1, também é destacado aqui, ele é muito importante sobre isso, e claramente, né, quando a gente fala aqui de resiliência, que é a capacidade de sustentar um negócio em modelos de ruptura, eu preciso ter uma estratégia, uma cultura de recuperação na organização, né? Eu não posso ser eminentemente reativo, pensar o que eu vou fazer, eu preciso estar preparado para as coisas. Então, aqui se fala muito de cenarização, de simulações, em todos aqueles 7 pilares, sobretudo em 6 pilares dos 7 aqui dos princípios, né? E, obviamente, como qualquer outro framework, a comunicação com os stakeholders da governança é um tema muito importante. Indo aqui para o próximo slide, o que eu gostaria de destacar aqui é essa questão, o fato de não ser um tema novo, mas que teve aqui foi anabolizado pela questão da pandemia, isso é óbvio, né? E quando a gente fala de resiliência, não há uma receita de bolo, por isso que a gente fala aqui, né? Não há uma bala de prata aqui para dizer, olha, essa aqui é a receita do modelo de resiliência. Resiliência, ela é um framework. Você precisa estruturar isso, obviamente, com as diretrizes, com as referências que existem, e isso fazer parte do seu modelo de negócio, da estratégia da organização, né? Então, o que a gente coloca daqui para frente, que é volatilidade, situações de maior nível de contágio derivado de outras jurisdições, seja por questões financeiras ou por questões de outra natureza, né, elas trazem um cenário de incerteza e que reforçam a necessidade de se colocar, de fato, no trilho a condução desse tema dentro das jurisdições, né, dos mercados financeiros. Então, esse é um ponto bastante relevante. E aí, quando você olha para tudo isso, né, você fala, puxa, ok, isso tem um viés aqui de maior custo para a organização, porque eu preciso, né, colocar novos esforços aqui, eu preciso abrir mão de alguma coisa, investir em outras aqui, há um trade-off muito claro, mas certamente que há um componente também de oportunidades, né? Então, se puder mudar aqui o slide, o que a gente coloca nas oportunidades, eu queria, dessas aqui, talvez destacar algumas, a quarta dessas. Quando você tem uma resiliência muito bem estruturada, claramente, isso é notório hoje no mercado, a gente já percebe algumas novas fontes de receitas nas instituições derivada do arcabouço e da estrutura de resiliência, né? Ou seja, eu estou preparado e estou bem alinhado com a minha estratégia, a minha estrutura operacional, eu começo a visualizar outros negócios, né? A gente começa a ver instituições internacionais derivando novos negócios a partir do seu ecossistema de soluções tecnológicas, ou seja,
no lugar apenas de ser um provedor de solução para as suas ofertas de serviços tradicionais, a gente já vê as instituições ofertando parte dos serviços desse ecossistema como um provedor também, ou seja, me apropriando desse ecossistema e passando a ser também um provedor de soluções que não eram tradicionais para a instituição, né? Então, hoje, você vê movimentos de instituições que fazem parte da infraestrutura do mercado, que não tinham ofertas de certas naturezas, e que hoje já começam a fazer movimentos de aquisição, movimentos de incorporação, visando novos negócios. Mas, para isso, eu não posso partir para um movimento desse sem estar muito bem estruturado na minha resiliência, porque pode haver uma ruptura relevante, né? Eu não estou preparado para aquilo. É um novo negócio, é um novo mercado, são novos fatores de risco. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque ele já é notório, né? A gente já percebe esses movimentos. E, obviamente, efeitos de branding, percepção de clientes, e, obviamente, quando você integra todos os componentes da resiliência, também há uma chance bastante relevante de você ter efeitos positivos no tratamento de causas raiz, né, sobretudo no mundo de contingências. Aqui, embora o próprio Banco Central colocou aí muito bem que, né, os montantes de contingências se mantêm estáveis, mas o volume, a frequência é muito alta. Então, o trabalho para se investigar, para tratar causas raiz de contingências, né, sobretudo cíveis, é bastante oneroso. Então, quando você tem um modelo mais bem estruturado de resiliência, também é uma derivada disso você poder ter maior eficiência no tratamento de causas raiz. Então, de forma geral, essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, já que, no meu tempo, e fico aberto depois aí para as nossas discussões. Volto a bola aí para você, viu, Mauro? Perfeito. Obrigado, Felipe. Queria destacar alguns pontos do que você falou, que eu acho que a palestra foi muito didática, né? Acho que você passou pelos princípios, né? Abordou também a revisão do documento de Basileia, que trata do assunto, que ocorreu em março deste ano, até por conta da pandemia mesmo, que incorporou alguns conceitos novos. E eu acho que um ponto muito interessante do que você mencionou é a questão de a resiliência operacional ser um processo, que exige que a empresa desenvolva uma série de atributos dentro da sua gestão para que ela esteja plenamente implantada, né? E outra coisa também achei muito interessante aí no final, você mencionando a questão de a resiliência operacional como geradora de oportunidades, né? Ou seja, a instituição, além de ganhar robustez para enfrentar as adversidades, ela também consegue, a partir dessa resiliência, desse processo bem estruturado, tirar algum benefício em função disto, né? Então, são dois conceitos muito interessantes que eu tiro da sua apresentação. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Marco Conte, ele é da ServiceNow e vai falar sobre a aplicação desses princípios em termos de metodologia, como uma instituição pode conseguir estruturar, né, todo esse processo dentro da sua instituição com ferramental e com metodologia. Perfeito. Muito obrigado, Mauro. Felipe, obrigado. Queria agradecer em nome da ServiceNow a oportunidade também de estar aqui falando um pouco sobre resiliência operacional, um assunto que está muito ativo no mundo inteiro. E eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Mauro, você está conseguindo ver a minha apresentação? Sim, já estou. Perfeito. Então, inicialmente eu vou falar um pouco, vou fazer um apanhado do que o Felipe explicou muito bem sobre resiliência operacional, para criar um link com a minha apresentação de hoje. Tá? Primeiramente, como foi muito bem dito já pelo Felipe, a resiliência operacional é um assunto que já vem sendo discutido há bastante tempo, há muitos anos. Ele vem sendo discutido de forma um pouco independente
em diferentes regiões. Você tem os Estados Unidos mantendo uma linha de discussão, você tem a Inglaterra mantendo uma segunda, a União Europeia. Então, você tem a resiliência operacional sendo discutida em diferentes fóruns, vamos dizer assim. O que, de fato, ajudou muito a acelerar a adoção e a aumentar a prioridade da resiliência operacional foi a pandemia. Isso trouxe um impacto muito grande, e também os cyberataques que a gente vem recebendo e vendo, sendo noticiado diariamente nos jornais, né? Por que isso acelerou tanto a resiliência operacional? Porque o grande objetivo da resiliência operacional é garantir que os serviços principais da instituição continuem a ser fornecidos, mesmo quando você tem um impacto muito grande, ou de uma pandemia, ou de um cyberataque, ou qualquer outro problema que possa afetar a organização. Você precisa garantir que os serviços-chave continuam sendo entregues ao seu usuário final, ao seu cliente. Então, essa é a grande diretriz, é a grande questão da resiliência operacional. Essa que é a diferença, eu diria um pouco mais, a grande diferença entre a resiliência operacional e a continuidade do negócio, que são assuntos que a gente, quando está discutindo, debatendo, a gente vê eles se entrelaçando muitas vezes. Mas a grande diferença da resiliência operacional é que a gente olha para o serviço e o cliente. A gente entende qual é a nossa tolerância para aceitar aquele serviço fora do ar por um determinado tempo, antes de que aquilo afete o meu usuário final. Então, o que aconteceu com a pandemia? O que aconteceu com a pandemia foi que a gente viu que muitas empresas tiveram que, do dia para a noite, manter os seus funcionários em casa e não estavam preparadas, muitas vezes, tecnologicamente para isso, para que eles se mantivessem trabalhando de casa, e sem saber quando eles poderiam voltar ao escritório. Então, qual é a grande questão nesse aspecto? Muitas empresas pararam de oferecer um serviço e não tinham uma tolerância ou não tinham um plano para continuar a prestação daquele serviço e oferecer, mantendo os seus clientes assistidos durante a pandemia. Os casos foram diferentes, como a gente sabe, tecnologia foi um deles. Muitas empresas não tinham tecnologia adequada para manter os funcionários trabalhando de casa. Um outro ponto muito importante que vem sendo discutido globalmente também, que foi muito acentuado pela pandemia, como o Felipe falou, a questão de risco de terceiro. Muitas empresas tinham uma boa estratégia interna, tinham um bom plano interno, por muitas vezes conseguiram manter alguns serviços críticos funcionando, mas em alguns casos falharam, não porque ela não pôde manter aquele serviço ativo, mas sim porque o seu fornecedor não tinha o mesmo nível de resiliência que ela e não conseguiu prestar o serviço que ele deveria. Então, isso aí os clientes foram afetados em cadeia. Porque, por mais que instituição financeira, estivesse fazendo um bom papel e trabalhando bem internamente, eu não tinha visibilidade adequada para poder gerenciar o risco e a minha tolerância frente ao meu fornecedor. Ou seja, grandes instituições sofreram porque os seus fornecedores não foram capazes de ofertar aquele serviço. Então, por isso que eu tenho que concordar que a gestão de risco de fornecedor para a resiliência operacional é um dos grandes pilares, tá? É um das grandes questões que precisam ser planejadas e tratadas de forma adequada. Seguindo nessa linha, nós vemos que hoje a gente tem a regulamentação de resiliência operacional inglesa, que já está sendo muito disseminada, porque ela já tem uma data para entrar em vigor, e a partir do ano que vem nós já vamos ter também a DORA, que é uma resiliência operacional para a União Europeia, que é focada na parte mais digital, de cyber,
que vai começar a engajar os clientes a partir do ano que vem. Então, na Europa e na Inglaterra, deixou de ser uma conversa no nível organizacional e passou a ser uma regulamentação. As empresas vão precisar provar aderência às normas de resiliência operacional. Tá? Então, nós estamos passando por um momento onde as empresas estão precisando se reinventar para se adequar não só a esse novo modelo de estrutura, de planejamento, de programa, mas também responder a regulamentações que estão ligadas a isso. Então, é um momento, sim, de muita mudança para as empresas, que mexe com todas as áreas da empresa, desde a área mais operacional à área mais estratégica. Visto que a gente tem um impacto tão grande dentro da organização, é preciso que as empresas pensem em como introduzir a resiliência operacional como parte da cultura da empresa. A resiliência operacional não pode ser tratada como apenas um checkbox para você respeitar uma regulamentação. E é por isso que é interessante ver como no Brasil as empresas já estão começando a se movimentar, mesmo não tendo uma regulamentação específica de resiliência operacional que obrigue a seguir diretrizes. Mas isso é uma boa prática de mercado, é uma boa prática de segurança, de gestão de risco e de operacionalização de forma geral. Então, essa frase que está sendo dita aqui, que a gente vê que a cultura, esse é do CEO do European Bank, dizendo que a gente precisa incutir a resiliência operacional como parte da cultura. Por quê? Porque se não for uma definição estratégica da empresa de se transformar uma empresa resiliente, o programa não vai ser bem sucedido, porque nós não estamos falando em apenas trabalhar a resiliência em um único departamento. Nós estamos falando em trabalhar a resiliência e alinhar as atividades à estratégia da empresa. Então, nós precisamos ter envolvimento do CEO, C-level, de forma geral, para que apoie o programa, para que ele tenha não apenas o orçamento, o tempo, o financiamento necessário, mas para que ele tenha a atenção e a aderência necessária. Porque, como a gente falou anteriormente, isso vai englobar toda a organização. Modelos de negócio, por muitas vezes, vão precisar ter que ser redesenhados para atender a resiliência operacional. Então, é muito importante pensar em como introduzir a resiliência operacional como parte da cultura da empresa, não apenas olhar para a resiliência operacional como algo que foi algo originado da pandemia, uma resposta que precisa ser dada a um regulador, mas sim como eu vou mudar a forma de trabalhar no meu dia a dia, como eu vou mudar a forma de atender aos meus clientes e a operar internamente para que eu me transforme numa empresa resiliente. Para que a gente chegue, para que a gente entenda e chegue nesse patamar de nos tornarmos uma empresa resiliente, existe um caminho de maturidade que precisa ser seguido, né? É um caminho, a gente já trabalha com gestão de risco há muito tempo, é o caminho que vem sendo trilhado ao longo dos anos para que você tenha um processo de GRC, de governança, de risco, de conformidade maduro. A gente vê no mercado, praticamente, se a gente dividir esse desenho aqui em 3 esferas, a gente pode dividir inicialmente na parte vermelha, a laranja e a verde, né? Então, na parte vermelha, nós temos as empresas que têm pouca visibilidade dos seus processos, pouca visibilidade do trabalho que é executado pelas 3 linhas de defesa. A automação ela se aproxima do zero. Então, nesse cenário, é complicado a gente prover uma resiliência operacional pelo simples fato de que
é difícil agregar informação, é difícil obter informação e é difícil ter visibilidade para que ações sejam tomadas, né? Então, se você quer ser resiliente, você precisa se antecipar ao problema muitas vezes, ter uma visão global da situação da sua organização e ter uma chance muito boa de responder a qualquer que seja o problema de forma ágil. Você só faz isso, só consegue atingir esse objetivo se você, de fato, tiver visibilidade da situação, né, e fácil acesso não só aos dados, mas também às pessoas responsáveis por te apoiar nisso. Então, quando você tem você está ainda numa fase de um processo imaturo, onde você faz um trabalho muito manual, é quase impossível de você alcançar esse nível de atendimento, tá? Uma outra fatia, um pouco mais automatizada, que já muitas vezes se utiliza de softwares ou ainda parte do processo se baseia em planilhas, mas parte do processo se baseia em sistemas. A gente chama esse processo de semi-automático ou um processo mais automatizado. Ele ajuda muito a se transformar numa empresa resiliente, porém, ele te coloca numa posição onde você está trabalhando em silos, né? Então, vamos voltar ao exemplo que a gente estava comentando anteriormente, onde você tem uma gestão de fornecedores sendo tratada por um sistema, você tem uma gestão de risco operacional sendo tratada por um outro sistema, um terceiro sistema fazendo continuidade de negócio, um outro sistema fazendo acompanhamento de incidente de TI. Quando você está automatizando tudo isso, porque você tem sistemas por trás dos panos que estão te ajudando a automatizar e a te dar visibilidade daquele universo. Porém, nós estamos agora num universo muito pontual. Eu, como responsável pela gestão de risco de fornecedores, tenho a minha visão de gestão de risco de fornecedores. A pessoa responsável por gestão de continuidade tem a dela. Porém, no final das contas, todas essas informações precisam ser compartilhadas. Elas precisam ser colocadas à prova, elas precisam ser normalizadas e elas precisam servir como base para tomadas de decisões em caso de uma disrupção. Quando você tem esses silos muito estabelecidos, muito divididos, e a informação não sendo compartilhada, você tem um problema muito grande, porque o dado está lá, porém, ele não está de fácil acesso para você. Ele não te ajuda no momento de crise e muitas vezes ele não te ajuda no momento de tomada de decisão, até mesmo proativa, porque a normalização muitas vezes precisa ser feita de forma manual ou às vezes é também impossível de ser feita. Então, o início da automatização ele é interessante, ele é bem-vindo, porém, ele ainda não te permite, ele não te entrega todas as ferramentas que você precisa ter para se transformar, de fato, numa empresa resiliente. Quando a gente muda do automatizado, do automatizado em silos para um programa completamente automatizado, nós estamos agora entrando num assunto que já vai menos, não tanto em sistemas, mas engloba agora a plataforma. Você implantar uma plataforma que te dê visibilidade, que agregue dados, não só dos sistemas que a gente já comentou, mas de todos os sistemas da organização, normalize esses dados e te permita adicionar indicadores para que a própria ferramenta te dê os insights necessários periodicamente e proativamente. Agora sim, nós estamos falando de um momento de uma estrutura organizacional resiliente. Porque para você atingir resiliência, é necessário ter uma boa definição, uma boa estrutura de dados e sistemas. O que seria mais importante para a gente alcançar essa resiliência? Um único modelo de dados, como eu estava falando anteriormente, ser capaz de se conectar e integrar todos os sistemas relevantes para o seu programa de resiliência operacional, para que você possa
normalizar esses dados e automatizar o máximo possível. Automatizar geração de relatórios, automatizar definição de indicadores, automatizar qualquer processo que possa ser automatizado por uma ferramenta. Então, desenvolver workflows em cima daqueles dados que você trouxe para o seu modelo de dados, para que essa decisão seja tomada de forma automática, para você ou se antecipar a um problema, ou caso ele ocorra, você ter ferramenta suficiente para responder, identificar que ele é um problema chave e poder tomar decisões em cima dele. Por fim, como é que a gente alcança esse objetivo, mesmo tendo a ferramenta? Então, a gente divide esse processo em, basicamente, 5 etapas. Definir, inicialmente, qual é o seu nível de tolerância e criar cenários de teste. Então, você vai criar suas políticas, vai definir qual é a sua tolerância para cada um daqueles serviços e vai criar cenário de teste para que você possa testar aquela estratégia que você está definindo como sendo uma estratégia vencedora para aquele determinado, daquele possível impacto que você possa sofrer. Em segundo plano, a gente precisa, obviamente, identificar e mapear e categorizar todos os serviços da organização. Se o nosso objetivo é manter os serviços críticos sendo oferecidos dentro de uma tolerância, nós precisamos ter não só visibilidade de quais são esses serviços, porém também de quão importante eles são para a organização, para que você possa definir estratégias específicas para cada nível de relevância de serviço. O terceiro passo foi o que a gente comentou: integrar a sua plataforma com todos os sistemas, todo o parque de sistemas que você possui dentro da organização. Então, nós estamos falando de gestão de incidentes, nós estamos falando de gestão de riscos, definição de mapeamento de ativos. Então, todas essas aplicações que você tem hoje rodando dentro da organização, elas precisam se integrar de alguma forma, e, em cima dessa integração, regras de negócio precisam ser definidas para automatizar as decisões que vão ser tomadas em cima dessa organização. Então, de fato, a gente definiu a nossa tolerância, a gente criou cenários de teste, nós identificamos quais são os serviços, identificamos quão críticos eles são para a organização, e agora nós começamos a conectar a nossa plataforma com as aplicações que nós temos, para que ela possa trazer e agregar todos os dados relevantes a esses serviços que foram mapeados. Então, note que o nosso escopo é definido sempre pelos serviços relevantes à organização. Depois de ter todas essas informações dentro do sistema, é hora da gente começar, então, o nosso processo de gestão de risco, conformidade, análise, toda a tratativa proativa que pode ser feita, identificação de possíveis crises, identificação de cenários de disrupção, identificação de trending, de risco, ou seja, todas essas informações, todas essas análises, elas vão ser feitas no que a gente está considerando aqui como uma etapa 4 do processo, porque eu já tenho visibilidade de tudo que é relevante para a minha organização. Já tendo essa visibilidade, então eu posso iniciar o meu processo de análise de risco conformidade, análise de dados, análise de trending de comportamento de dados, para que eu possa sempre me antecipar a qualquer problema que venha a ocorrer. E, de fato, também agir de forma reativa, corrigindo possíveis problemas. Para finalizar, o processo de resiliência operacional, não menos importante, a gente precisa identificar uma forma de apresentar esses dados, não só para a alta gestão, mas para todos os envolvidos nesse processo, para que a gente garanta que todo o trabalho que foi feito, toda a automatização, toda a correlação de dados, ela gera informações relevantes para a tomada de decisão. Então, todo esse trabalho que foi feito anteriormente de análise, coleta de dados, definição de tolerância,
ele precisa ser amarrado de uma certa forma e gerado num relatório, num dashboard, numa visão única, que seja de fácil entendimento e de rápida tomada de decisão. Esse seria, vamos dizer assim, o cockpit da resiliência operacional, onde você vai ter visibilidade de todos os componentes, índices de tolerância, índices de risco, tomada de decisão rápida, trending, tudo dentro de um único dashboard, para que você, todo dia, a todo momento que necessite, você consiga ter acesso a todo esse dado complexo que foi adicionado ao seu parque, normalizado e analisado pela equipe. Fazer tudo isso e não ter uma forma clara de representar a sua postura quanto à resiliência operacional pode se transformar num fracasso, porque você não ter um dashboard, não ter uma forma de tomada de decisão simples e objetiva, pode te custar tempo quando uma crise vier ou te guiar numa tomada de decisão não tão alinhada com a estratégia da empresa. Então, eu gostaria só de recapitular de forma geral. A resiliência operacional ela veio para garantir que as organizações consigam entregar os serviços, principalmente os mais críticos, aos seus clientes com o mínimo impacto possível. Para que a gente consiga atingir isso, é importante, é imprescindível que a gente integre a resiliência operacional como parte da cultura da empresa. E, por fim, uma plataforma que te permita consolidação de dados, análise de dados, definição de indicadores e visibilidade para a alta gestão e para todos os envolvidos no processo de resiliência operacional é fundamental para que você consiga atingir um nível de maturidade suficiente para poder chegar à conclusão de que você alcançou, que você transformou a sua organização em uma organização, de fato, resiliente. Tá? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Mauro, com você. Ótimo. Obrigado, Marco. Acho que fechou muito bem o assunto, com uma metodologia prática assim, de implantação dos princípios de resiliência operacional. Eu gostei bastante da parte que você mencionou sobre o valor, né, da cultura e dos dados, né, como os componentes mais importantes da resiliência operacional, e, obviamente, esses dois componentes são bastante complexos de serem estruturados, então, isso também reforça a importância de que a resiliência operacional seja estruturada num ciclo contínuo e longo e duradouro, né, algo que não ocorre de um dia para o outro, né, então a gente viu na pandemia várias empresas que não conseguiram se adaptar, né, elas não estavam preparadas para alguma situação de adversidade como a que a gente vivenciou, que foi bastante atípica, né, então muito interessante, né, a conexão dos dois materiais, né, que vocês apresentaram, você e o Felipe. E agora eu vou abrir para a parte de perguntas, né? Então, enquanto a plateia envia algumas questões, eu já vou fazendo algumas só para ir dar uma aquecida já em vocês. Bom, primeiro, em relação para o Felipe, aí depois se o Marco quiser complementar a resposta com algum outro comentário, fique à vontade. Então, Felipe, considerando a relevância da cultura para o processo de implantação de uma boa resiliência operacional, que dicas que você daria para uma instituição neste processo, nessa jornada? Como caminhar nesta direção? Mauro, acho que um ponto relevante do processo de aculturamento é que ele não acontece do dia para a noite, né? Não há um modelo de chave, né? Então, acho que o primeiro ponto é que ele seja um modelo top-down. Esse é talvez aqui uma primeira diretriz que fortalece a difusão da cultura sobre isso. Segundo, é que haja um engajamento do senior management, né? Ou seja, isso tem que estar no board, né? No conselho,
ele tem que descer para o nível dos executivos e precisa haver o engajamento deles dentro da estrutura. Talvez um terceiro ponto para colocar na construção da cultura é o modelo de comunicação, né? Ou seja, isso precisa ter uma frequência de disseminação e uma retroalimentação disso, ou seja, a gente divulga, difunde e depois mensura e monitora. Tudo acaba mais ou menos sendo parecido com o que se faz em outras implantações. Então, eu sou PDCA para que isso haja uma continuidade. Então, eu acho que essas três diretrizes, para mim, são bastante relevantes. Perfeito, legal. Marco, desculpa, pode complementar. Não, sim. Só para complementar, a gente tem visto muito em clientes nossos uma tendência de se definir uma liderança de resiliência operacional. Então, muitas instituições financeiras estão caminhando para criar um departamento de resiliência operacional respondendo diretamente ao CEO. Então, isso passa a mensagem de como a resiliência operacional é importante e eu acredito que ajuda muito nessa implantação da cultura, né? Nessa enraizar isso, a resiliência operacional na cultura também. Perfeito, legal. E, Marco, em relação, na sua visão, assim, quais são os pontos críticos do framework de resiliência que são mais desafiadores para o mercado? E um outro ponto também ligado com o que você apresentou, você tem uma avaliação assim, de qual o nível médio de maturidade da resiliência das instituições brasileiras? Tá, você pode repetir a primeira pergunta? Os pontos críticos do framework que são mais desafiadores para o mercado, né? Dentre todos os que você mostrou ali no desenho, né? O que você considera que é mais desafiador para as instituições conseguirem fazer a implantação bem-sucedida? Tá, a primeira, sem dúvida, eu vou voltar, ser um pouco repetitivo, mas é a cultura. É preciso introduzir isso na cultura, senão não vai ser bem sucedido pelo simples fato de que a resiliência operacional ela depende de toda a organização. Não é uma atividade que vai ser feita por um único departamento, ela de fato depende de todas as unidades de negócio trabalhando em conjunto, em diferentes níveis. Então a cultura é um. E a segunda é a transformação digital, sem sombra de dúvida. A transformação digital, ela vai permitir que as organizações sejam capazes de entender os dados que estão sendo produzidos por elas mesmas. Hoje a gente vê que muitos dados são produzidos, como eu estava falando, em aplicações, sistemas independentes, né? E as organizações têm uma dificuldade muito grande de ler esses dados, de analisar esses dados, de tomar ações em cima desses dados. Como a resiliência operacional, como eu disse antes, é relevante a todos os departamentos, é importante criar esse link entre os dados que estão sendo produzidos por todos os departamentos. Então, eu diria que é a cultura atrelada à transformação digital. Perfeito. E qual o nível, na sua percepção, o nível de maturidade das instituições brasileiras na implantação? A gente consegue ver que em relação à parte digital, o Brasil está bastante evoluído se comparado com as instituições financeiras ao redor do mundo. Em relação à resiliência operacional, eu acho que nós ainda estamos avançando, visto que no Brasil ainda não existe uma norma que nos obrigue a tomar dessa decisão. Então, a norma ela tem um lado positivo de que ela acelera as coisas, acelera o processo, né? Então, a gente já teve a pandemia que acelerou bastante, mas ainda não temos uma norma. Acho que talvez, por esse fato, eu diria que hoje a maioria das empresas brasileiras elas estão na fase de sistematizadas, porém, ainda com bastante silos entre os departamentos. Perfeito. Chegou uma pergunta da plateia aqui, do Rodrigo. Basicamente, ele está perguntando para você para você fazer uma explanação novamente da integração dos sistemas dentro do processo de resiliência operacional
porque ele não compreendeu bem essa relação que você explanou durante a apresentação, né? Como que conecta, da integração? né? Exatamente, a integração sistêmica. Então, se a gente pensar, por exemplo, que você tem hoje, quando a gente fala de sistemas, nós temos uma série de sistemas independentes, né? Então, você tem um sistema, as organizações, elas compram um sistema muito dessa forma. A área de continuidade de negócio tem uma necessidade, ela vai comprar um sistema focado em gestão de continuidade de negócio. A área de vendor, de procurement, tem um problema, ela vai procurar um sistema focado única e exclusivamente naquele problema que ela tem. Risco operacional e assim sucessivamente. Novamente, como a resiliência operacional ela está tratando de um serviço que vai ser influenciado por um sistema, um vendor, um hardware, um processo, a gente precisa ter em um único lugar essa informação sendo agregada para que você possa tomar decisão. Então, se amanhã eu tenho um incidente de segurança num hardware, eu preciso saber se eu tenho plano de continuidade de negócio definido para essas aplicações e para o hardware. Eu preciso saber quais são os riscos que eu tenho, quais são os controles e os status dos controles relevantes àquela aplicação e àquela unidade de negócio. Então, eu preciso unificar as informações para que eu possa tomar uma decisão pertinente. Então, quando eu falo de integração de dados, eu estou de fato falando uma estrutura de plataforma que vai conectar todos os sistemas da organização para trazer ele para uma visão única, para que você possa tomar essa decisão de como reagir a um problema de forma informada, agregando todos os dados, não tendo uma visão única de uma determinada divisão ou departamento da empresa. Perfeito. Felipe, se você quiser complementar com algum ponto, fica à vontade, tá? Eu acho que foi uma boa colocação, Marco. Eu complementaria dizendo o seguinte, quando a gente olha para esses pilares, para os princípios da resiliência, e olhando isso para a prática, né? Então, você vê, às vezes você tem a gestão do risco operacional em planilha, você tem um sistema de segurança cibernética, você tem uma outra área pilotando terceiros, você tem um sistema de acompanhamento de incidentes, você tem uma outra abordagem, uma outra área, uma outra sistemática olhando para a continuidade, e os temas que são comuns, né, a essas matérias, elas não estão integradas. Então, ou seja, como é que eu vejo o impacto num serviço crítico conversando com um terceiro que é ligado a isso, conversando com a resposta a incidente, conversando com risco operacional, e, obviamente, que os dados ligados a isso tudo também tempestivamente sendo agregados, como você colocou. Então, além da harmonização desses componentes do modelo de gestão de riscos operacionais e gestão da resiliência operacional, ele é um quesito, e o outro que é a agregação de dados e a agregação de fatores ligados ao tema da resiliência. Eu acho que esse também é um ponto bastante relevante. Perfeito. Felipe, uma última pergunta, só porque a gente já está mais ou menos no horário. E Mauro, desculpa, só um ponto atrás aqui que eu esqueci de colocar, e acho que é importante colocar, é que as organizações têm muitos ativos, né? Se você vai fazer inventário de ativos de risco operacional, de incidente, etc., você tem ali um inventário robusto. Então, exatamente como é que eu uso essa estrutura de ativos, integro isso para ter uma melhor visão da resiliência. Desculpa, Mauro. Perfeito. O que eu queria te perguntar é uma última dúvida em relação à parte da relevância, né, dos terceiros dentro do processo de resiliência, né? Porque a gente sabe bastante que uma grande parte dos serviços e dos produtos depende da prestação de serviços adequada desses terceiros, né? E muitas vezes são empresas que não têm a mesma governança, né, que as instituições financeiras, portanto, têm mais vulnerabilidades, né?
Então, como a empresa, a instituição financeira deve proceder, digamos, na gestão desses terceiros, desde um processo de seleção e mais o monitoramento também, para que eles garantam a resiliência da instituição? Eu acho que acho que esse é o ponto, tá? Então, acho que tudo começa da instituição identificar quais são seus serviços críticos, né? Ou seja, o que a operação é crítica para mim. E aí, se eu tenho isso identificado, na hora que eu contrato, né, ou se eu já tenho isso contratado, eu preciso flegar que aquele terceiro, para mim, ele é muito crítico, porque ele é parte da minha infraestrutura de manutenção de um serviço crítico. Então, esse é o ponto de partida, né? Ou seja, quais são os meus serviços críticos, quem que me ajuda nesse serviço crítico. Então, feito isso, eu já tenho aí como clusterizar quais são os meus terceiros que são críticos. E, para eles, quais são os fatores de risco que eu quero monitorar, ou que são necessários serem monitorados. Então, aí existe também um framework para eu acompanhar a resiliência financeira desse provedor, a cadeia de suprimentos que ele está inserido, os aspectos reputacionais desse provedor, os aspectos operacionais, os aspectos regulatórios também são importantes, seja questões de AML, anticorrupção e outros. Então, você precisa definir quais são esses fatores e criar um arcabouço de escoragem para esses caras. Porque se eu tenho um serviço crítico e eu tenho um terceiro que está apontando para mim um nível de escoragem ruim, ou na hora que eu estou, enfim, em dado momento no tempo, eu preciso ter claramente um plano de atuação sobre ele. Né? Eu não posso fazer isso para todo mundo, ou seja, ter diligência frequente, ter atenção intensa para todos os meus provedores, mas o ponto-chave são os provedores de serviços críticos, o meu framework de escoragem deles e um plano de atuação, de remediação ou de descontinuidade desse provedor. Porque se eu penso assim, se eu preciso ter um movimento de saída desse provedor, o que acontece para mim, o que acontece eventualmente na segunda derivada num distrato. Então, acho que esse é o ponto crítico, né? Obviamente que aí tem o entorno disso. Tem PLD, tem reputação, tem outros componentes que, na verdade, são insumos para eu ter um direcionador para gerir esses terceiros. Então, acho que esse é o ponto-chave, né? E esse é um tema que é um tema clássico que precisa dessa integração de atuação na gestão integrada dos terceiros. Excelente. Marco, você quer fazer mais algum posicionamento? Eu acho que o Felipe cobriu muito bem. Acho que o ponto principal dos terceiros sem dúvida nenhuma, você decidir quem são os terceiros mais críticos para que você possa definir um plano de atuação. A gente vê muito que, em média, as instituições financeiras elas analisam anualmente 25% dos terceiros dela. Elas não analisam todos eles, porque, como o Felipe falou, é impossível, são muitos terceiros. Porém, o trabalho de identificação de quão crítico aquele terceiro é para a sua estratégia, para o seu negócio, ele é fundamental. Então, a atenção maior inicial vai para essa iniciativa de entender quão crítico aquele vendedor é para a sua organização, e aí você monta um plano de acompanhamento e monitoramento desses terceiros daí em diante. Mas, de fato, o que a gente percebe é que do parque geral de terceiros, as instituições financeiras tendem a analisar em torno de 25% desses provedores por ano. Perfeito, tem bastante oportunidade, então. Bom, devido ao horário aqui, eu já vou partir para o encerramento, então gostaria de agradecer novamente a FEBRABAN por abordar esse assunto tão relevante para as instituições, né? O tema de resiliência operacional é algo que está bastante dentro do momento que a gente está vivendo, como eu mencionei no início. Queria agradecer também a participação do Felipe Linhares, da KPMG, e do Marco Conte, como palestrantes que contribuíram bastante para a gente entender, basicamente, as particularidades do tema. Então, transfiro agora para o Wellington, para fazer o encerramento do evento, e novamente agradeço também o convite que a FEBRABAN nos fez.
Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos e a todas que nos acompanharam nesses 2 dias de evento. Esperamos que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo e quero lembrar que os painéis estão disponíveis aqui na Numis de forma aberta e gratuita para você acessar quando e onde quiser. Portanto, agora, em nome da FEBRABAN, agradeço a participação de vocês. Nos vemos, se Deus quiser, em 2022. Uma boa tarde.